Bíblia. E aí, queria que você, criança, pudesse achar aí, com o seu pai, com sua mãe, o livro de Ageu. Conhece o livro de Ageu, Arthur? Ageu. Está no Novo ou no Antigo Testamento? Antigo. Está no início ou está no final? Está no final. Tenta achar aí, Ageu. Nós vamos ler os últimos versículos do capítulo 2. Últimos não, perdão. Quase os últimos. Os versículos 10 a 19. Ageu, capítulo 2, versículos 10 a 19. Achou? Achou, Gabriel? Ageu? Não? Acharam, crianças? Vamos lá. Quem tiver aí do lado, puder ajudá-las. Vou fazer a leitura. E vamos nos lembrar que é Deus falando conosco. Deus, então, através do profeta Ageu, disse algo ao povo de Israel no passado, que foi registrado e nós temos na nossa Bíblia. E com certeza está na Bíblia, porque Deus tem algo para ensinar a nós também, a você criança, em nome de Jesus. Diz assim: ao 24º dia do mês do segundo, ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes: não. Então perguntou Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, e com ferrugem, e com saraiva, em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Queria te convidar a orar, e eu queria que você orasse, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Geralmente nós oramos para Deus falar conosco, mas nós já fizemos isso. Também já fizemos uma oração de confissão, mas hoje eu queria que a gente fizesse diferente, tivesse mais um tempo para confessarmos os nossos pecados. Crianças, queria que vocês também fechassem os olhos, orassem e se lembrassem daquilo que hoje vocês fizeram de errado, aquilo que vocês desobedeceram os seus pais, o que vocês fizeram não agradou a Deus, então a gente tem que pedir perdão, para que Deus nos perdoe, todos nós. Queria te dar esse tempo de oração, um tempo breve, e nós seguiremos com aquilo que vamos meditar.
Amém. Meus irmãos, o nosso texto começa no versículo 10. Nós temos uma informação importante que já foi repetida outras 3 vezes. Deus aqui estava usando um homem chamado Ageu, que era um profeta de Deus, e um profeta era aquele que era a boca de Deus ao povo. Era aquele que ia em direção ao povo, para que o povo soubesse o que Deus queria que eles fizessem. Então, profeta significa isso. E o profeta Ageu traz uma mensagem, nesses versículos que acabamos de ler, para que o povo soubesse o que Deus queria falar novamente com eles, pela 4ª vez. Anteriormente, Ageu havia dado 3 mensagens. Agora, esta é a 4ª mensagem de Ageu ao povo de Deus. A última mensagem que Ageu havia dado, a 3ª mensagem, que está no capítulo 2, versículos 1 a 9, essa mensagem havia acontecido 2 meses e 3 dias anteriormente. Após esse período, Ageu vai lá falar ao povo de Israel aquilo que está na nossa passagem, no nosso texto, mais especificamente naquilo que está aqui no versículo de número 11. E o conteúdo dessa mensagem, do versículo 12 até o versículo 19. O versículo 11 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus queria dizer ao povo de Israel era fazer 2 perguntas. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Então era uma pergunta específica a um grupo específico dos israelitas, que no caso eram sacerdotes. E essa pergunta tinha a ver com a lei que Deus havia dado por meio de Moisés lá no Antigo Testamento. E aí a primeira pergunta aparece no versículo 12. Diz assim, Deus assim pergunta ao povo, mais especificamente aos sacerdotes: se alguém leva carne santa na orla da sua veste, e ela vier tocar no pão, no cozinhado, ou no vinho, no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Pergunta que Deus faz aos sacerdotes é porque eles estavam envolvidos nos sacrifícios, nos cerimoniais, nas coisas que aconteciam no templo. E aí, diante dessa pergunta, a resposta, diz o texto, que eles responderam, os sacerdotes responderam, dizendo ao Senhor, não. O versículo 13 é a segunda pergunta. A mensagem de Deus ao povo, é mais especificamente aos sacerdotes, e essa mensagem envolvia 2 perguntas. A primeira nós acabamos de ver, e a resposta dos sacerdotes foi não. Mas para a segunda pergunta, que está no versículo 13, Deus perguntou: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato de um corpo morto tocar em alguma destas coisas, que coisas? As mencionadas no versículo 12, pão, cozinhado, vinho, azeite ou qualquer outro mantimento, ficará estas coisas imundas? Os sacerdotes responderam: ficará imunda. Então essas 2 perguntas tinham relação com coisas impuras e coisas puras, coisas santificadas e coisas imundas, das quais Deus havia legislado a respeito do que seria imundo, o que seria impuro, o que seria puro e o que seria santificado. E em outras palavras, o que a gente pode extrair dessas 2 perguntas é que Deus estava perguntando, e os sacerdotes, ao responderem, estavam com isso dizendo que há um princípio na lei do Senhor, que é: aquilo que é santo não torna as coisas impuras santas.
e de maneira contrária, aquilo que é impuro torna as coisas impuras. Para ficar mais claro, eu vou dar o seguinte exemplo. Pensa aí num chinelo que você usa. Você anda com ele em vários lugares, na sua casa, na rua, às vezes você pisa em lugares sujos, se é que em todo lugar que a gente pisa com o nosso chinelo não é sujo. Às vezes você pisa literalmente num lugar que é sujo, você tem até que lavar o chinelo. Sendo o chinelo uma coisa suja, se você colocar o chinelo sujo numa coisa qualquer, aquela coisa qualquer vai ficar suja ou vai ficar limpa? Vai ficar suja. Agora, se você pegar uma coisa limpa e colocar no chinelo, o chinelo fica limpo? Você coloca uma comida em cima do chinelo, a comida está limpa, não está? O chinelo vai ficar limpo? Não. Aquilo que estava limpo vai ficar sujo. Então, essa é a verdade a respeito daquilo que Deus deu como lei no passado ao povo de Israel. E os sacerdotes, sabendo a respeito das leis, Deus pergunta sobre estas coisas, aqui de maneira bem específica. Uma coisa que é santa, tocar em outra coisa qualquer, aquilo fica santo? Não. E se uma coisa impura, suja, encostar em algo limpo, santo, aquilo ficará limpo? Não, aquilo ficará sujo. Então, é isso que Deus quer lembrar aos sacerdotes por um único motivo. Porque Deus estava usando isso como ilustração. Essas duas perguntas serviam para ilustrar e comparar o que estava acontecendo com o próprio povo de Israel. Versículo 14. Deus fala isso de maneira muito clara. Então ele usa a ilustração para dizer: o que eu falei é o que está acontecendo com o povo de Israel. Olha o 14, versículo 14. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, assim como eu acabei de dizer, assim como a lei diz que aquilo que é puro, se tocar em algo não purifica, e aquilo que é impuro, se tocar em algo, torna estas coisas impuras, assim é o povo de Israel, assim são vocês, assim vocês estão vivendo, assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor, assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. É Deus dizendo através de Ageu, a seguinte situação, a seguinte prática, o seguinte modo de vida que os israelitas estavam tendo, é que o povo, as suas obras e as suas ofertas eram levadas no templo. E todas estas coisas que eram levadas nesse lugar santo, onde Deus havia escolhido habitar, se fazer presente, ser adorado, ser cultuado, tudo ali que estava santo, o povo de Israel, por estar em pecado, ao entrar no templo, contaminava a casa do Senhor e as coisas santas. Tudo, não só o povo, não só as suas obras, mas as suas ofertas que eram levadas ali no templo, tudo estava contaminando o templo e tudo que estava no templo. Porque a regra é qual? Aquilo que é sujo, se tocar em outra coisa, suja. Porque o limpo, se tocar em algo sujo, ou em qualquer coisa, não vai tornar aquilo limpo. Então a regra é que tudo que é sujo, encosta em algo, torna aquilo sujo. E é Deus dizendo, assim como há essa lei, assim é o que o povo de Israel está vivendo. O povo de Israel está em pecado, o povo de Israel está fazendo aquilo que é errado diante do Senhor, mas eles estão entrando no templo, num lugar sagrado, num lugar puro, num lugar de santidade, mas, apesar de ser santo, porque eles estão em pecado, tudo que eles fazem ali contamina o templo, a casa do Senhor.
que Deus faz é ilustrar para dizer o que o povo de Israel estava fazendo. E a partir disso, nós seguimos o texto, versículo 15. E aí nós vamos observar, e eu vou reler aqui para a gente entender o que Deus está querendo dizer até o versículo 19. Versículo 15. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Qual dia? Antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. Ou seja, Deus está dizendo assim, essa é a realidade que vocês estão vivendo. E eu quero que vocês prestem atenção, se lembrem daquele dia, daquele tempo em que a minha casa estava em ruínas, vocês haviam me abandonado, vocês haviam se esquecido de continuar, não estavam priorizando continuar a reconstruir a minha casa, a esses dias, antes de vocês colocarem pedra sobre pedra. Aí ele vai dizer, o que aconteceu naqueles dias? Versículo 16. Antes daquele tempo, antes de vocês reconstruírem o templo, voltarem a reconstruir o templo que estava parado, alguém vinha a um monte com 20 medidas e havia somente 10, vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras, ferrugem, saraiva e toda a obra das vossas mãos, em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. É Deus dizendo assim, se lembrem que o que aconteceu naqueles dias que vocês se afastaram de mim, não priorizaram as minhas coisas, esqueceram, deixaram a minha casa em ruínas, pararam de reconstruir o templo. Eu não os abençoei, eu os castiguei. E Deus continua no versículo 18. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas, já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, figueira, romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. É Deus detalhando várias coisas que estavam acontecendo naqueles dias que o povo de Israel havia se esquecido de Deus. É a gente pensar, como se fôssemos nós, várias coisas que começaram a acontecer de ruim na nossa vida, falta de prosperidade, falta de alegria, falta de ter dinheiro, de ter pão em casa, de ter saúde, porque nós nos esquecemos do Senhor e passamos a viver para nós mesmos e deixamos de nos envolver com as coisas do Senhor. Deus queria que o povo de Israel se lembrasse desses dias. De que não se envolver com as coisas de Deus resulta em castigo. Mas de que agora, se eles santificassem a sua vida, eles então seriam abençoados por Deus. Final do versículo 19. Deus disse, desde este dia vos abençoarei. Esse dia que Deus está se referindo é ao dia em que eles não somente se voltassem para Deus, reconstruíssem o templo do Senhor, mas também entendessem que não importava reconstruir o templo do Senhor e continuarem tendo uma vida de pecado. Porque tudo que eles fizessem no templo, no serviço a Deus, não seria aceito, porque eles estavam em pecado. Então, não bastava apenas eles se lembrarem de que Deus os castigou quando eles se esqueceram do Senhor. De que não bastava apenas eles se voltarem para o Senhor, mas de que eles precisavam também se santificar. E a partir do momento que eles se santificassem, Deus está dizendo que os abençoaria. Por que nós podemos entender, porque não está aqui no texto, que Deus queria que o povo de Israel não apenas se voltasse para Ele, mas de que Deus queria que também eles se voltassem para Deus,
servissem a Deus, mas tivessem uma vida de santidade, porque caso contrário, tudo era imundo, Deus não aceitaria. Eu queria que você fosse para o livro de Zacarias. Você vira a sua página, você vai estar no livro de Zacarias. O versículo 1 traz para nós uma data, e essa data é importante. Diz assim: no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias. Então, essa outra mensagem da parte de Deus, por meio de Zacarias, ao povo de Israel, foi entre a terceira mensagem de Ageu e a quarta mensagem de Ageu. Então nós temos a terceira mensagem de Ageu, temos a mensagem de Zacarias, e nós temos agora a mensagem de Ageu, dizendo ao povo: vocês se voltaram ao Senhor. E vocês têm que se voltar a Ele, porque senão Deus vai os castigar. Só que não basta apenas se voltar ao Senhor, porque apenas se voltar ao Senhor significa que vocês podem se envolver em várias coisas, servindo ao Senhor, mas Deus não aceita, porque vocês estão em pecado, então vocês precisam se santificar. Essa mensagem de Ageu vem depois da mensagem de Zacarias. E o que é a mensagem de Zacarias? Versículo 3, Deus diz assim: portanto dize-lhes, Zacarias, diz ao povo de Israel: assim diz o Senhor dos exércitos, vamos juntos? Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós, vós outros. Diz o Senhor dos exércitos. Versículo 4. Vamos lá? Juntos? Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem atenderam, diz o Senhor. A mensagem de Zacarias é um complemento da mensagem de Ageu na nossa passagem. Então, vou repetir para não ficar tão complexo. Zacarias chamou a atenção do povo de Israel para o seguinte: se voltem para Deus, porque se vocês não se voltarem para Ele, vocês continuarão sendo castigados. O povo de Israel se volta. O povo de Israel começa a reconstruir o templo. Eles terminam de reconstruir o templo. E ao terminar de reconstruir o templo, eles começam a oferecer sacrifícios. Só que eles estavam em pecado. E porque estavam em pecado, Deus fala por meio de Ageu dizendo: eu não estou aceitando. Vocês estão contaminando as coisas santas. Vocês precisam se santificar. É o que Zacarias falou. É o que complementa aquilo que não aparece em Ageu. Então, é Deus dizendo no versículo 19: a partir deste dia eu vou abençoar vocês. A partir do dia que vocês também se santificarem, eu vou aceitar o que vocês estão fazendo e eu vou os abençoar. Essa é a mensagem de Deus através de Ageu, nesses versículos de 10 a 19. Que não importa, não bastava apenas os israelitas se envolverem com as coisas de Deus e estarem vivendo em pecado. Não bastava eles fazerem as coisas de Deus e não se santificarem. Deus continuaria não os abençoando. Deus só os abençoaria se eles se santificassem. E essa é a mensagem: se santifiquem também. Para que vocês não percam tempo de estar fazendo as coisas do Senhor, mas porque estão em pecado, contaminando, e Deus não aceitar o que vocês estão fazendo. Diante dessa mensagem, meus irmãos, o que nós podemos aplicar à nossa vida? O que da parte de Deus, o que esse ensino, o que essa ordem, o que essa verdade
também fala ao nosso coração nos dias de hoje. É que também não adianta nós estarmos nos envolvendo com várias coisas de Deus, com coisas legítimas, que não basta a gente ser religioso, não basta a gente se envolver com coisas religiosas e espirituais, se nós não estamos tendo uma vida no dia a dia de santidade. Não basta nos envolvermos com as coisas de Deus, virmos à igreja como nós estamos aqui. Se ao longo da semana que se passou, a nossa vida no dia a dia foi uma vida de pecado. Uma vida fazendo aquilo que é errado. Se foi uma semana onde a gente nem se lembrou do Senhor, onde a gente nem orou, onde a gente nem leu a palavra, onde a gente não lutou contra os nossos pecados, contra as tentações, contra as nossas fraquezas, não adianta nós estarmos na igreja fazendo coisas voltadas para Deus, se no dia a dia a nossa vida não é uma vida de santidade, se a gente está sendo imoral, se a gente está sendo fofoqueiro, se a gente está sendo mentiroso, se nós estamos reclamando, se nós estamos sendo mundanos. Não adianta a gente passar a semana inteira sem ter um compromisso de vida com Deus, de praticar a palavra de Deus, de não se irar, de controlar o pensamento, as atitudes, as palavras, e a gente vir para a casa do Senhor no domingo, para orar, para poder ler a Bíblia, para cantar, para poder ouvir um sermão, para poder cultuar o Senhor. Se nós estamos vivendo em pecado, como nós aprendemos, aquilo que é sujo, torna as coisas limpas, sujas. Não basta vivermos assim, uma vida religiosa apenas no domingo à noite, mas ao longo da semana uma vida carnal, pecaminosa, mundana, sem compromisso com o Senhor, sem ser cristão de fato e de verdade. Porque se nós estamos vivendo assim, nós estamos sendo apenas religiosos, irmãos. Só estamos fazendo as coisas por fazer, por costume, por prática, por hábito. Na verdade, nós estamos perdendo tempo, porque não sobe. Deus não aceita, contamina as coisas santas. Virmos ao domingo ou na Santa Ceia, não nos tornará santificados, se estamos tendo uma vida sem compromisso com Deus no dia a dia. Não é o fato de nós participarmos da ceia que vai fazer com que a gente seja santificado ao longo da semana. Não, é ter uma vida de santidade. Não basta estarmos tendo uma vida da qual não praticamos, nem nos preocupamos em praticar os ensinos bíblicos e vir à igreja. Não faz nosso culto, o nosso louvor ser aceito por Deus. E quantas coisas, irmãos, nós estamos fazendo para Deus, mas por causa da maneira como nós estamos vivendo, Deus não está aceitando. Nós precisamos ter uma vida de santidade, e para ter uma vida de santidade, a gente precisa reconhecer o nosso pecado. A gente precisa confessar o nosso pecado. É por isso que nós temos na liturgia um momento de confissão de pecados. É por isso que a primeira parte do culto ao Senhor tem que ser o momento de confissão de pecados. Porque se nós estivermos em pecado, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos oferecendo algo que Deus não aceita, porque o pecado contamina as coisas santas. A gente precisa reconhecer o nosso pecado. A gente precisa confessar o nosso pecado. E a gente precisa se converter. Essa foi a mensagem de Zacarias ao povo de Israel. Se convertam.
se arrependam. Não seja como os vossos pais no passado, que não se arrependeram, e eu os castiguei, e eu não aceitei aquilo que eles fizeram. Por exemplo, quando a gente pensa no profeta Isaías, no capítulo 1, Deus vai chamar a atenção do povo de Israel para dizer assim: quem pediu vocês para me cultuarem, eu não aceito, eu não quero, porque vocês não estão vivendo a lei, praticando a lei, fazendo o que me agrada. Nós, meus irmãos, precisamos entender essa verdade de Deus, para nós também. De virmos à igreja, fazermos as coisas de Deus e nos envolvermos com as coisas de Deus, mas não nos esquecer de que é importante também e principalmente ter uma vida de santidade, no dia a dia, de segunda a sábado. Vivermos a palavra do Senhor, vivermos como crentes, para que a gente não se envolva com as coisas do Senhor de maneira religiosa, e Deus não aceitando. Mas também nós precisamos louvar e agradecer ao Senhor. Por quê? Por causa da sua graça. Porque o nosso Deus é um Deus bom, é um Deus que, mesmo vendo que nós o abandonamos, que nós não estamos nos envolvendo com as coisas dele, ou de que a gente até está se envolvendo, mas continua na mesma vidinha, no mesmo pecado, fazendo as mesmas coisas erradas, achando que Deus está aceitando, é que Deus é gracioso e misericordioso em dizer sim, falar conosco, nos alertar, nos mostrar o que nós precisamos fazer e nos corrigir. Foi exatamente o que Deus fez com o povo de Israel. Deus falou ao povo. Deus falou também aquilo que eles deveriam fazer. Isso é graça, é misericórdia de Deus. É esse Deus que é didático, nos ensina todos os dias o que a gente precisa ou não deve fazer. Mas louvar e agradecer a Deus por sua graça, não só porque Ele fala e nos ensina, mesmo a gente fazendo errado, mas porque Deus é aquele que nos perdoa. Porque Deus em Cristo Jesus é aquele que nós podemos confessar os nossos pecados mais uma vez, aquele mesmo pecado, e Deus nos perdoar. Não só pelo perdão através da obra de Cristo, mas porque em Cristo Jesus nós podemos ser santificados, ser santos, viver de maneira certa, que agrada ao Senhor, como Deus quer, e assim sermos abençoados. Então nós devemos entender essa verdade e ter uma vida de santidade fora da igreja, para Deus aceitar, mas agradecer a Ele, porque Ele é bom, porque Deus fala conosco, Deus nos ensina, Deus nos perdoa, Deus em Cristo nos capacita a viver de maneira santa, e vivendo, Deus abençoa o seu povo. Então eu queria que você fechasse os olhos, nós vamos orar, e nós vamos dizer a Deus que temos pecado, temos vivido de qualquer forma, e nos envolvido com as coisas dele, mas muitas das vezes essas coisas Deus não tem aceitado. Nós vamos orar pedindo a Deus para nos perdoar, ter misericórdia de nós, nos santificar, nos ajudar a viver em santidade, mas também agradecer a Ele. Feche os olhos, vamos orar. Deus amado, o Senhor fala conosco, como um Pai, que nos ama e quer nos ensinar aquilo que nós precisamos corrigir a nossa vida.
E Deus, um primeiro passo que já aprendemos é que nós precisamos deixar de viver para nós e priorizarmos as coisas do Senhor, nos envolvermos mais com o Senhor. De que, ó Deus, abandonar o Senhor é ter a mão do Senhor nos castigando. É ter uma vida onde nós não seremos felizes e nem abençoados. Mas, Pai, que nós também possamos entender que não basta apenas a gente se prontificar de se envolver com as coisas, de ir na igreja, de trabalhar em várias coisas que nós podemos na igreja, sem ter uma vida de santidade. Nós não podemos, ó Deus, achar que ser crente, que a vida cristã se restringe apenas quando nós estamos na igreja. Nós precisamos viver como crentes fora da igreja, no dia a dia, no meio de semana, na nossa casa, no nosso trabalho, na sociedade. Praticando e aplicando a palavra do Senhor em tudo que fizermos. Perdoa-nos, ó Pai, porque muitas das vezes nós não temos tido uma vida de santidade. Porque muitas das vezes, quando nós nos envolvemos aquilo que temos feito, o Senhor não tem aceitado. E a gente não tem sido abençoado por Ti. Que possamos, ó Pai, confessar o nosso pecado. Que possamos nos arrepender, nos converter, mudar aquilo que o Senhor tem falado, nos incomodado a mudar. A melhorar a nossa vida como crentes. E, ó Deus, assim, servir ao Senhor, porque é certo que a partir do momento que nós santificarmos as nossas vidas, o Senhor nos abençoará, e que assim seja. Que, ó Deus, o culto que nós prestarmos ao Senhor nesse lugar, seja um culto santo, de uma vida de santidade, que o Senhor se agrade, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor nos ajude a viver assim, todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém.